Então vamos, Salmo de número 133, diz assim: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenará a bênção e a vida. Agora vamos abrir em São João, capítulo 17. São João, capítulo 17. São João 17, verso 20 em diante, diz assim: São João 17, verso 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhe dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Vamos orar um pouquinho. Você teria alguma coisa para falar com Deus nesse momento? Feche os seus olhos e você mesmo dirija a Deus uma palavra de oração. Dirija-lhe uma palavra de oração, buscando a unidade com Deus agora. Fala com Ele. Se essa graça tem proporcionado boas coisas a você, fala com Jesus agora. Agradeça por ter chegado até aqui. Agradeça pelas dádivas, pelas bênçãos recebidas. Rendei-lhe glória, rendei-lhe graças. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus eterno. E é isso que nós viemos fazer aqui nessa noite, buscar a unidade do Espírito. Queremos que o Senhor seja um em nós nessa noite. Assim como o Pai se fez um no Filho, venha se fazer um com a igreja nessa noite e venha fazer todos estes membros do corpo de Cristo se tornarem um só corpo, Senhor. O corpo da noiva, o corpo de Deus aqui nessa terra. Portanto, venha ungir, venha abençoar, venha derramar a unção do Senhor. Faze essas coisas e fale conosco mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Podeis assentar. Mas existe um grande segredo, e nós falamos segredo de vitória. Às vezes, nós queremos a chave para o sucesso. Às vezes, nós queremos a chave para a tão almejada fé para o rápido. Às vezes, nós queremos a chave ou a varinha de condão ou a palavra mágica para nos trazer a tão esperada transformação, para nos trazer a tão esperada fé perfeita. E às vezes você vai percebendo pela Bíblia, pela mensagem do profeta, que de trás de pequenas palavras, pequenas atitudes, por trás de pequenos sentimentos, pequenas virtudes, nós descobrimos grandes vitórias
grandes coisas. E aí nós vamos entendendo por que o irmão Branham insistiu tanto neste assunto, Deus escondido e revelado em simplicidade. Porque por trás de pequenas coisas se escondem grandes vitórias. E lendo o Salmo 133, você encontra a Bíblia dizendo: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Você vai ver que a palavra bom é uma palavra bonita, que define bem a natureza e a característica de muitas pessoas. A palavra suave também é muito bonita. É louvável uma pessoa, uma igreja, um marido, uma esposa, um crente suave. Mas o bom, agradável e suave, ele só aparece por causa de uma palavra: união. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Por trás dessa palavra união esconde um poder tremendo. Por trás dessa palavra união ou unidade, como queira, você pode obter vitórias e alcançar coisas que talvez você jamais imaginaria que poderia alcançar. Um povo unido é um povo que vence. Uma igreja unida é uma igreja que vence. O profeta irmão Branham, na mensagem A Unidade de Deus numa Única Igreja, parágrafo 21, acompanhe para você ver, preste bastante atenção. Ele diz assim: simplesmente parece que o homem não pode aprender somente através de maneira difícil. A falta de unidade é uma maneira difícil de aprender. Porfias, discórdias, divisões. Você aprende com isso, mas é uma maneira mais difícil. Às vezes fere, às vezes derrama lágrimas, às vezes trazem tensões, como o irmão Branham disse na mensagem, o tempo da unidade e o sinal. Ele disse: eu fico muito tenso quando vejo a desunião entrar no meio do povo de Deus. Então, a desunião é uma maneira difícil de aprender a viver, a vencer, é uma maneira difícil de crescer. Mas o profeta disse: somente o homem não pode aprender somente através da maneira difícil, ou seja, só quebrando a cabeça mesmo, que às vezes ele aprende, só às vezes sofrendo, passando pelo que não precisaria de passar. E ele disse: nós encontramos isso até mesmo em nossos filhos, temos que puni-los, muitas vezes severamente, para fazê-los compreender. Parece que o homem é apenas, nele mesmo, uma derrota total, para começar. Quando ele perdeu o seu relacionamento com Deus, ele se tornou uma unidade própria. Agora, não é boa coisa você se tornar uma unidade própria. Você é unido com você mesmo, você toma conselho com você mesmo, você define as coisas você mesmo. O profeta disse: quando o homem apartou-se do companheirismo com Deus, ele se tornou uma unidade própria. Uma unidade própria significa isolamento. E isolamento nunca foi vontade perfeita de Deus. E aqui o profeta disse: ele se tornou uma unidade própria. Ele não dependia mais de Deus. Quando Deus lhe ensinou a lição do que era tentar fazer algo dentro de si próprio, que todas as suas obras chegariam ao zero, imediatamente nós os encontramos outra vez descendo para realizar de novo. A Bíblia diz que eles lhes construíram uma torre e iam subir até os céus para chegar no céu, sem passar pelo caminho que Deus planejou para que eles chegassem no céu. Os homens, preste atenção nisso, podem realizar melhor quando estão unidos. E ele disse: juntos. Agora você toma um homem por si mesmo, seu poder está limitado ao poder de um homem. Você toma dois homens fazem a força dobrar. Você toma 4 homens, aquilo vai quadruplicar a força então de 4 homens. E Deus deseja que sejamos unidos.
Deus fez o homem para que fôssemos um, e os nossos motivos devem ser um. Lembrando que o Espírito Santo só foi derramado no dia de Pentecostes porque eles eram um. Estavam perseverando unanimemente no dia de Pentecostes. E Deus só pode operar em uma igreja, Deus só pode operar em um lar, quando há concordância de pensamento, quando há concordância de visão, ou seja, quando ambos estão no mesmo espírito. Por isso, às vezes, nós, como ouvimos aqui quarta-feira, estorvamos a Deus, porque muitas vezes nós não estamos no mesmo espírito, e só há união, ou seja, unidade, quando nós andamos no mesmo espírito. E o profeta disse: Deus fez o homem para que fôssemos um, ou seja, Deus fez o homem para que fosse uma unidade. E ele diz: e os nossos motivos devem ser um, os nossos objetivos devem ser um, nossas realizações devem ser uma. Ele foi simplesmente projetado desta maneira. Isso aqui significa ponto final. O profeta disse: o homem foi projetado desta maneira. Ou seja, a igreja foi projetada desta maneira, para que eles pudessem ser apenas um na maneira de crer, para que pudessem ser um na maneira de pensar, pudessem ser um na maneira de adorar. E o profeta diz: foram projetados assim. Nós descobrimos que imediatamente após a destruição antediluviana, que o homem começou a tentar tomar conta outra vez, ele próprio. E todas as vezes que essas coisas estão acontecendo, o Espírito do Deus vivo está lutando com a carne, tentando afastar o homem de suas próprias realizações, tentando afastar o homem dos seus próprios motivos e objetivos egoístas. Há um plano o qual Deus estabeleceu. Desde que o homem trabalhe em seu próprio plano, ele será um fracasso. O homem pode somente realizar corretamente quando ele voltar com o objetivo certo e o motivo correto. E isto é de acordo com os planos de Deus para ele. Qualquer outra fundação está em areia movediça. Tudo está baseado em uma unidade. Vai captando. E nós descobrimos então que eles tentaram se unir, e eles começaram se tornando uma pessoa, mas nesta unidade que fizeram naquele tempo, isso estava sobre poder político. O homem se tornou um, seu objetivo era um, suas realizações era uma, mas era o tipo errado esta união, porque isso estava contra o plano de Deus. Mas ele continuou a seguir em frente. Quando você capta, preste atenção nisso, quando você encontra a unidade entre as pessoas, assim eles fazem grandes coisas. Apenas veja o mundo hoje, quando as pessoas se unificam, mesmo sobre um plano errado, elas fazem grandes coisas. Mesmo sobre um plano errado, elas fazem grandes coisas. Agora, eles construíram uma torre que eu duvido que a ciência moderna poderia construir hoje, com toda a sua maquinaria e coisas, porque eles estavam unidos, juntos. Eles tinham uma mente, uma alma, um propósito, um motivo, um objetivo. Este é construir uma torre tão alta que, se Deus alguma vez tivesse a intenção de destruí-los outra vez, eles correriam diretamente para os céus com ele, e ali não haveria maneira que eles pudessem detê-lo para fazer isso, ou ele pudesse detê-los em fazer isto. Como pensavam? Encontramos então que eles se organizaram, fizeram uma grande torre, mesmo sobre um motivo errado, eles conseguiram fazer uma grande torre. E ele diz aqui: quando as pessoas estão unidas, elas podem fazer. E ele disse, mesmo sobre um motivo e um objetivo errado. Agora, pensa bem para você ver. Se uma pessoa sobre um motivo e um objetivo errado, ela consegue realizar, ela consegue fazer, simplesmente por causa da união, você imagina o que Deus pode fazer na igreja se ela estiver na unidade de espírito. Se cainitas, descendentes de Caim,
conseguiram edificar uma torre de Babel, que na verdade não era plano divino, não era a maneira correta de chegar no céu. Se cainitas conseguiram edificar uma torre para chegar nos céus, porque estavam unicamente unidos, o profeta disse: o que Deus pode realizar pela igreja que permanece unida. Irmão, há um grande poder por trás dessa palavra união. Há um grande segredo de vitória. E aí você pega a palavra união, você vai ver que união significa você ajuntar esforços. União significa você fazer alianças. A união significa você pensar da mesma maneira. Ou seja, vocês estão juntos com o mesmo propósito, com o mesmo motivo, com o mesmo objetivo. E aí nós temos este grande poder por trás dessa palavrinha chamada união. União, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É tão bom, é tão agradável viver em união, que tudo que a igreja desejar, ou seja, a Bíblia diz em Mateus capítulo 16, o que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. Se você está unido, ou seja, se essa igreja está unida, ela se torna a representante de Deus na terra. Ou seja, ela se torna o próprio corpo de Deus na terra. Ela se torna a voz máxima nessa terra. Daí então você começa a entender o porquê o diabo vai bombardear em cima deste espírito chamado unidade. Porque o diabo vai intentar tudo contra essa palavra, união. O diabo vai bater nessa palavra, unidade, vai bater nessa palavra, união. Aonde houver unidade, aonde houver união, o diabo vai fuzilar para tentar desintegrar essa palavra. Por quê? Porque o diabo, ele conhece o Salmo 133 de cor. Ele sabe que Deus acha bom e agradável a congregação, os irmãos, o corpo, a noiva, permanecer unida. E o diabo, ele não está nem um pouquinho interessado. Deus ver algo bom, suave e agradável na igreja. E se tem uma coisa que Deus vê bom, suave e agradável na igreja, é união. Você pode não ser aquele crente esplendoroso, você pode não ser aquela, vamos dizer assim, aquela 5 estrelas, aquele que dá conta de vencer tudo e passar por cima de tudo. Você pode não ser o melhor, e nem é bom que queira ser o melhor, porque também não seria um bom espírito. Mas você pode que seja considerado o mais frágil da igreja. Mas se você vê o espírito de unidade pairando sobre o seu coração, você pode ter certeza, isto é algo que Deus vê bom em você. Se você quer ver, ou se você quer que Deus veja algo bom em você, você guarde a unidade do corpo, você guarda a união, porque quando há união, há vitória. Muitas das vezes nós perdemos as nossas batalhas por falta de unidade, por falta de união, ou seja, por falta de reunir esforços. O que é reunir esforços? É como você olha um partido político, por exemplo, ele disputa as eleições e daqui a pouco ele foi para o segundo turno. Aquele que foi derrotado ficou em terceiro, em quarto lugar, ele vem e faz aliança com aquele que foi para o segundo turno. Para que isso? Para juntar esforços. Ou seja, para armar uma estratégia para vencer agora no segundo turno. E o profeta vem e diz assim, há união no mundo político. E ele vem e disse assim, as nações estão se unindo. Ele disse, a política está se unindo. O diabo imita o que Deus faz, irmãos. O diabo sabe que união é programa divino de Deus. Ele copia, ele sabe. Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz, você encontra no mínimo 7 vezes em Gênesis, bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Ou seja, tudo que Deus faz é muito bom. E o diabo viu que a união estabelecida por Deus é muito boa. Por quê? Porque quando há união, há vitória. Quando há união, há sucesso. Quando há união, pode que alguém esteja fraco no meio, mas o inimigo não vai perceber, porque um abraça o outro, um acolhe o outro, um defende o outro e vão caminhando juntos.
E o diabo, ele é estrategista, ele personifica. O diabo, ele copia a maneira de Deus atuar. E aí você vê a união, e eu poderia dizer, a união de Deus e a união do diabo. Porque quem colocou no espírito daqueles cainitas edificar uma torre até os céus? Claro que não foi Deus. Claro, obviamente que aquela união estava fora do programa de Deus. O diabo sabe que unido ele vence, o diabo sabe que unido, irmão, sabe de uma coisa? Muitas vezes nem o inferno está tão dividido quanto as igrejas. Há uma hierarquia no inferno, há um se assentado no trono no inferno, há um que dita as ordens do inferno, há súditos do diabo, de Lúcifer no inferno. E Jesus disse que se Satanás expulsa Satanás, seu reino está dividido. Então nem o inferno está dividido. Por quê? Porque o diabo descobriu, ele é antigo, ele descobriu desde quando ele estava no céu. Quando o diabo estava no céu, ele sabia que se a união continuasse no céu, não teria como ele infiltrar. Ele logo encabeçou uma desunião, ele logo encabeçou uma divisão. Para quê? Para ele tirar proveito, para ele levar ganho ali. Para quê? Para ele alcançar destaque. Foi a maneira do diabo promover. Mas ele percebeu que enquanto o céu, os anjos, os serafins, os querubins mantiveram unidos, ele não pôde alcançar nada, não pôde ter êxito. Ele levou o modelo celestial para o inferno. O inferno se mantém unido. Porém, muitas vezes, o exército de Deus começa a se dividir. Por quê? Porque o diabo infiltra, e mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, 84. O profeta disse assim: agora vocês têm sido um grupo dócil, amoroso e unido, mas o diabo não deixará isto assim. Ele disse: ele enviará alguém para o meio de vós, e ele tratará de começar a dividir o povo, a semear a semente da discrepância, a semear a semente da discórdia, a semear a semente da divisão. Mas o profeta disse assim: porém, dentro da igreja existe uma noiva eleita, e ele disse: a noiva eleita jamais dividirá, ela permanecerá unida em Cristo Jesus. O poder que existe na união. 1967, uma união falida. Se uniram os egípcios, se uniram o Egito, a Síria, a Cisjordânia, se uniram o Sudão, se uniram a Arábia Saudita, e eles vieram contra Israel. Queriam destruir Israel de qualquer jeito, porém, foi uma união fracassada. Porque o motivo não era justo, o motivo não era honesto, e eles reuniram para ir contra o Israel de Deus. E unir para ir contra o programa de Deus é se unir para ser derrotado. Porém, aqui dentro da igreja de Jesus Cristo, o motivo é justo, o motivo é honesto. Nós estamos unindo as nossas forças para alcançarmos a natureza do Cordeiro, para alcançarmos a fé de rapto. Oh, aleluias! O poder que existe na união. Nós temos que despertarmos para isso. O profeta diz aqui: o tempo da unidade e o sinal. Ele disse assim: eu creio que estamos vivendo em um grande tempo de união, mas é união geral. É união de todas as maneiras que você puder pensar. É união de comunistas, é união de nazistas, é união de pagãos, é união de fascistas, é união de religiões. Quer ver uma reunião que Deus, ou uma união que Deus está permitindo? Concílio Mundial de Igrejas. Isto é uma união. O profeta disse: este é um grande tempo de união. E o diabo inspira, e o diabo trabalha naquele homem que se assenta em Roma, que se diz estar sentado no lugar do Filho de Deus, que se diz ter a autoridade do Filho de Deus, que se diz falar no lugar do Filho de Deus. O diabo entra dentro dele, o inspira a fazer um concílio ecumênico.
E ele sai distribuindo beijos, e ele sai distribuindo autógrafos, e ele sai distribuindo paz, 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 em todo mundo. Para quê? Fazer uma falsa união, chamada Concílio Mundial de Igrejas. Mas o profeta disse assim, eles fazem o Concílio Mundial de Igrejas para tentar destruir a verdade do dia. Uma falsa união, uma união que o diabo está por trás daquilo. Porém, Deus tem permitido. Por quê? Porque através dessa falsa união, a noiva será apertada. E à medida que ela começar a ser apertada, ela começará a clamar. Porque aqui está muito bom para ela ainda. Aqui está muito suave ainda. Não tem problema, não tem dificuldade. Mas Deus permitirá o Concílio Mundial de Igrejas para apertar a noiva de Cristo. E quando ela for apertada, ela vai começar a desesperar, ela vai começar a clamar, ela vai pedir, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. União, Deus trabalha com a união, o diabo, ele também trabalha com a união, mas a união do diabo, ela se desintegra, ela termina completamente desfacelada, o final dela é destruição. Porém, a unidade de Deus, ela nunca é destruída. Todo mundo pensa em casamento. O que Deus uniu, o homem não separa. Tudo bem, casamento também é uma unidade. Porém, agora estamos falando do casamento de Cristo e a igreja. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Se foi Deus que te uniu com esta mensagem, se foi Deus que te uniu com a mensagem do sétimo anjo, não tem demônio, não tem homem, não tem nada que vai te separar do amor dele. A unidade de Deus. Nós deveríamos despertar o nosso espírito neste tempo e começar a entender por que há tanta divisão assim. Às vezes você vê pessoas chorando, pessoas tristes, orando e dizendo, meu Deus, eu não imaginaria que chegaríamos num tempo destes. Meu Deus, eu não imaginaria que ficaríamos como uma coxa de retalho. Fica tranquilo, está tudo sob controle de Deus. Está tudo nas mãos de Deus. A noiva não divide, a noiva não desintegra, a noiva é a unidade perfeita de Deus. Porque aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Por isso o cristão aqui nesta mensagem tem que ter experiência com Deus. Quem te leva até o batismo tem que ser Deus. Quem te leva ao arrependimento tem que ser Deus. Quem te revela essa mensagem tem que ser Deus. Quem te santifica tem que ser Deus. Quem te batiza com o Espírito Santo tem que ser Deus. A sua experiência tem que ser com Deus. Porque aí pode vir um aperto, pode vir um bombardeio, pode vir o que vier, você está com uma união perfeita. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Oh meu Deus do céu, o que nos une? E o profeta disse, uns vêm do leste, uns virão do leste, outros virão do oeste, uns virão do norte, outros virão do sul, uns virão do oriente, outros virão do ocidente, mas todos eles se reunirão em um único lugar, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, na palavra revelada para a hora. Oh meu Deus do céu, por isso que a igreja tem que ter uma experiência com Deus. E o profeta disse, eu creio que estamos vivendo em um grande tempo de união, e é verdade. É tempo também de Sodoma e Gomorra, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, será nos dias da vinda do Filho do Homem. O que ocorreu em Sodoma e Gomorra? Muita união. Sodoma alcançou o direito até mesmo de união de pessoas do mesmo sexo. União espalhado por toda a Bíblia, união legal e união ilegal. Um homem e uma mulher, união legal. Dois homens ou duas mulheres se unindo, união ilegal. Cristo e a igreja, ou seja, a igreja e a palavra é uma união legal. Porém a igreja e o mundo é uma união ilegal. A igreja e os credos é uma união ilegal. A igreja e os dogmas é uma união ilegal. Mas quando você se une com a palavra, é uma união legal, é uma união abençoada, é uma união frutífera, é uma união fértil.
Oh Deus, quem não tiver uma experiência com Deus, irmãos, eu não sei se será amanhã, eu não sei se será daqui 10 anos, eu não sei se será daqui 20 anos, eu não sei, doido é quem sabe e fica marcando datas, mas quem não tiver uma experiência real com Deus, uma união legal com a palavra, não vai suportar, não vai, é necessário entrar em Deus. Ou seja, é necessário você entrar naquele pilar de fogo, e é necessário aquele pilar de fogo entrar em você, é necessário essa união, Cristo e a igreja, o Logos e a igreja entra no Logos, o Logos entra na igreja. Eu creio que estamos vivendo em um grande tempo de união, e é verdade, Concílio Mundial de Igrejas, partidos políticos, união geral, mas o natural revela o espiritual. Este também deveria ser um grande tempo de união para a igreja. Não deveria ser este um tempo de desunião, não deveria ser este um tempo de divisões, mas um tempo de unidade de espírito, unidade da fé. Os selos, por exemplo, não deveria de maneira alguma nos trazer desuniões, mas deveria nos trazer união, porque o objetivo dos selos foi ajuntar, não espalhar. O objetivo dos selos foi trazer fé para o rapto, e fé para o rapto é o quê? É trazer do leste, do oeste, do norte, do sul, do oriente, do ocidente, os eleitos para congregarem em apenas um lugar, que é uma mensagem profética, que é uma mensagem que prepara os eleitos para encontrar o Senhor dos ares. É uma mensagem que nos prepara para sair deste corpo. É uma mensagem que nos prepara para a ressurreição. É uma mensagem que nos prepara para viver de uma fé sobrenatural e não uma fé intelectual. Esta mensagem, estes selos, eles deveriam trazer unidade. Por quê? Eles deveriam trazer lágrimas. Eles deveriam trazer aquebrantamento, eles deveriam trazer arrependimento, eles deveriam trazer posicionamento, porque a minha Bíblia diz, e a sua também, em Apocalipse 5, quando aqueles selos foram abertos, a Bíblia diz que os anciãos começaram a adorar. Quando os selos foram abertos, trouxe adoração nos céus. Então, selos abertos em uma igreja tem que trazer adoração aqui nessa igreja. Quando os selos foram abertos, trouxe novo cântico. Quando os selos foram abertos, trouxe gratidão. Quando os selos foram abertos, a igreja começou a dizer: digno é o Cordeiro. Quando os selos foram abertos, não precisou de manivelar. Adora a igreja, ora a igreja, canta a igreja. Não precisou disso. Quando os selos foram abertos, espontaneamente eles começaram a dizer: digno é o Cordeiro de receber o louvor, a honra e toda a glória e adoração. Os selos uniu céus e terra. Isso é Apocalipse 5. Os selos uniu criaturas viventes e 24 anciãos, ou seja, o celestial e o humano. Os selos devem vir para isso, fazer uma unidade da eternidade com este que está aqui no tempo. Uma unidade daquele que está lá no celestial com este que vive aqui no terreal. Uma unidade daquele que é o imortal, o incorruptível, com este aqui que está no corruptível e no mortal. Ou seja, os selos é para unir cordeiro e pomba, e assim colocar dentro do homem a natureza divina, colocar dentro do homem a pirâmide, colocar dentro do homem a estatura de um varão perfeito. Unidade, união, é isso que eu vejo em cada frase da mensagem. É isso que eu vejo em cada ponto da Bíblia. Deus nos levando a uma verdadeira união. Enquanto o diabo está agora ajuntando as denominações, o profeta disse, ele tem tomado as batistas, as metodistas, as assembleianas, as trinitarianas, ele tem tomado as religiões pagãs,
e atado elas em feixes, para ir ao Concílio Mundial de Igreja, para serem queimadas e destruídas pelo comunismo. Ao mesmo tempo que o diabo está com a sua união para levar as pessoas para o lago de fogo e enxofre, Deus também envia o seu mensageiro, apregoando a união invisível da noiva de Cristo com o Cordeiro de Deus. Ele envia o seu mensageiro, que também está fazendo a colheita. Hoje entra um, amanhã entra outro, e é Deus chamando os eleitos, é Deus unindo os eleitos também. Mas não no Concílio Mundial de Igrejas, não com um espírito político ou com um espírito religioso, como houve na era de Pérgamo. Pérgamo quer dizer casamento. Na era de Pérgamo, casou-se política com religião. Deu errado. Essa não é a união de Deus. E a Bíblia diz que o que Deus não une, o homem vai separar. Ou seja, o que Deus uniu, o homem não pode separar. A era de Pérgamo não foi união de Deus. Política e igreja se casaram. Isso vai dar em divórcio, porque vai terminar em lago de fogo e enxofre, morte, separação eterna de Deus. Mas ao mesmo tempo que o diabo reúne os seus para um casamento que vai à perdição, Deus também reúne os seus para um casamento que vai para a eternidade. Oh, meu Deus do céu, captem a visão. Deus, nesses últimos dias, Ele está super interessado em apregoar para a sua noiva a unidade de espírito, a união da fé. Deus, Ele está querendo impregnar na sua igreja, abrir os olhos da sua igreja, para ver que agora é hora dela se unir com quem? Não com um homem, não com um preceito, não com um credo, não com dogma. É tempo dela se unir com Deus. É tempo dela se unir com a palavra. São João capítulo 1, no princípio, Ele, Deus, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para casamento, para união. Deus quer casar com a sua noiva. Deus quer unir com a sua noiva. Ainda hoje Ele está apregoando essa união, essa unidade de espírito, essa união invisível que o mundo não pode ver. Sabe de uma coisa? O profeta irmão Branham diz assim: a unidade da fé, ele disse, ou a mensagem, o tempo da unidade. Ele disse assim: Tito, ele se uniu com as nações para destruir Israel, para arrebentar com Jerusalém. Sabe por quê? Porque antes Israel tinha se unido com a religião e tinha se unido com a política para rejeitar a mensagem do Messias. O profeta disse assim: a mesma coisa tem acontecido hoje. Mais uma vez, a religião tem casado com o Estado, a religião tem casado com a política. Mais uma vez, está havendo um casamento religioso com política. Para quê? Para rejeitar a verdade. E o profeta disse assim: Israel casou com fariseus, religião, saduceus, religião, herodianos, religião. Depois se casou com Roma, política. Sabe para quê? Para rejeitar e crucificar o Messias. E ele disse: a mesma coisa está desenrolando diante dos nossos olhos. A igreja tem casado com a política. A igreja tem casado com todas as suas cores doutrinárias. Não, eles se divergem entre eles. Ninguém crê em um ponto igual. Porém, eles casarão. Eles mesmo não divergindo um do outro, eles se unirão. Para quê? O profeta disse: para mais uma vez matar a verdade do dia. Ele disse: sabe para quê? Para matar Malaquias 4. Ele disse: para matar o profeta de Deus, para calar a mensagem de Deus, para queimar a mensagem de Deus. Por isso que agora, irmãos, enquanto eles estão se unindo, por isso que agora, enquanto eles estão fazendo as suas estratégias para fechar a noiva eleita, para matar a verdade do dia, por isso que agora mesmo nós devemos estar entrando nessa mensagem.
mas não só entrando dentro dela, mas deixando ela entrar dentro de nós. Agora é hora de absolver nos cultos, agora é hora de dedicação intensa, agora é hora de leitura, agora é hora que a noiva de Cristo deve estar unida. Para quê? Para brigar? Não. Para quê? Para dilacerar? Não. Para quê? Para discutir pontos doutrinários, parágrafos e escrituras diferentes? Não. Ela deve estar agora unida. Para quê? Para se separar. Para quê? Para se encher. Ela deve estar agora unida. Para quê? Para aplicar o sinal. Como Israel se uniu. Para quê? Para aplicar o sinal. À meia-noite, na hora que o anjo da morte ia passar, cada família eleita, cada igreja eleita, ali na terra de Israel, reuniu com os filhos, reuniu o esposo, reuniu a família. O que foi aquilo? Unidade. Meu filho está na casa da titia, vem meu filho, à meia-noite o anjo da morte vai passar. Minha esposa está lá na vizinha, vem minha esposa, à meia-noite o anjo vai passar. O meu primogênito está jogando bola, vem meu filho, à meia-noite o anjo vai passar. Era uma unidade. Para quê? Não para brigar, não para dilacerar, não para ferir, não para fazer o povo chorar. Não, era uma unidade para pregar o cordeiro. Era uma unidade para pregar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta. Era uma unidade para quê? Para adquirir segurança. Quando há unidade, há segurança. Quando há unidade, há perfeição. Quando há unidade, há poder. Quando há unidade, é certo que Deus vai se derramar entre a igreja. Não unidade para engrandecer um homem, não unidade para enaltecer uma denominação, não uma unidade para promover uma linha doutrinária, mas unidade de espírito. Para quê? Para fortalecer o corpo. Unidade de espírito para quê? Para fazer Deus se multiplicar na igreja. Unidade de espírito para aplicar o sinal nos umbrais da porta. Jesus, ajuda, Senhor, nos ajuda a entrar na unidade da fé, meu Deus. Oh, glória a Deus. O profeta Irmão Branham diz aqui no parágrafo 64 sobre a unidade, ele disse assim: e nós vemos hoje como as igrejas, através das denominações e demais, rejeitam a palavra de Deus. Eles não querem que você lhe diga a respeito destas coisas. A ciência pode provar isto através de fotos e tudo mais. Eles continuam a não querer nada a ver com isso. Querem se unir com o Concílio Mundial de Igreja, mas não querem nada a ver com a verdade. Querem se unir na festa dos escarnecedores, mas não querem se unir com a verdade. Querem se unir com os contenciosos, mas não querem se unir com a perfeição da unidade da fé. O profeta disse: eles rejeitam a palavra de Deus, não querem que vocês lhes digam a respeito dessas coisas. Fale de unidade, fale de unidade do Espírito, fale de perfeição pela unidade da fé. Fale do Salmo 133, é bom, é suave, é agradável que os irmãos vivam em unidade, em união. Fala disso. Não, Deus não veio para isso. Ele é separador, ele é segregacionista, ele veio para dividir, ele divide família, ele divide... Não, fala de unidade. O profeta disse: ninguém quer ouvir, eles não querem ouvir nada sobre isso, sobre a unidade, não querem. Mesmo tendo provado essas coisas, então o comunismo está se formando para destruir isso, exatamente como Tito fez, e a Bíblia diz que eles fariam exatamente a mesma coisa nesses dias. Agora vê você onde estamos vivendo? O tempo da união. Quando vimos estas coisas se unirem, porque nós falhamos em ver essas coisas? Você pode olhar aqui nas Escrituras e ver onde ele prometeu isso, o que ele faria. Agora nós vemos isso acontecer. Nós vemos na igreja aquilo que ele prometeu fazer. Nós vemos isso acontecendo. Nós vemos as nações se unindo. Nós vemos os ismos se unindo. Nós vemos as igrejas se unindo. Este é o tempo da unidade. É também a hora da igreja se unir. Esse é o espírito da era. Nós temos que nos unir. Tudo a respeito do que você fala
tem que ser organizado, até mesmo o governo saberá isso. É tempo de unidade. E ele veio e disse assim: estão se unindo para destruir a mensagem, porém a noiva de Cristo também, ela está se unindo. E ele vem e fala assim: observe, eu vejo unidade em todos os lugares. Sabe de uma coisa? É como no rapto. O profeta disse: aquele grande imã vai passar, aquilo que tiver o mesmo material do imã será atraído para uma unidade perfeita. Sabe de uma coisa? Essa voz profética aqui, ela está passando. Aquele que tiver o mesmo material dessa voz profética vai ser atraído por ela, vai se unir a ela. Vai se unir a ela, não a um outro sistema, não a um ismo, não a alguma divisão, não a algum partido, não a alguma outra igreja, vai se unir à voz do mensageiro. Você será atraído, o eleito é atraído pela voz da palavra, a voz do sétimo anjo. E o profeta disse: aonde eu olho, eu vejo a unidade. E aqui agora ele vem e disse assim: observem vocês isso, os patos, eles se ajuntam. Todos eles se reúnem ao redor de um líder. Lá eles se reúnem, e então eles saberão quem são o seu líder, mas eles sabem que determinado patinho é o líder, e aquele pequeno companheiro, todos eles se ajuntam, se reúnem ao redor dele, e quando ele levanta voo pelo ar, eles estão unidos, todos eles levantam voo com ele pelo ar. E o profeta diz assim: glória a Deus. E ele disse assim: nós estamos unidos ao nosso líder, Cristo Jesus. E ele disse: e ele está aqui entre nós. Está sim, está aquecendo o meu coração, está dinamizando a minha fé, está aumentando a minha resistência, a minha imunidade espiritual, está me preparando para aquele grande advento da vinda de Cristo. Ele está aqui agora, é Ele que está cuidando da sua vinha, é Ele que está cuidando da sua igreja. E os meus olhos estão colocados sobre Ele, porque eu sei quem é o líder, é Ele que é o líder. Os meus olhos estão sobre Ele, e quando Ele alçar voo, Paulo disse: quando o Espírito levantar dessa terra, então aquele filho da perdição se manifestará. O Espírito está resistindo Ele agora, mas os patinhos, ou seja, as águiazinhas, elas estão olhando para o seu líder agora, e quando Ele levantar voo, o Espírito Santo vai bater voo dessa terra, um momento destes. Fique de olho nele, acompanhe ele, peça o selo da redenção, peça o batismo do Espírito Santo, porque quando ele for bater voo dessa terra, o seu olhar está nele. Quando ele bater asas, você bate com ele. Quando ele subir, você sobe com ele. Ele te guiará ao encontro com o Senhor nos ares. Oh, aleluias, glória a Deus. E o profeta vem e disse assim: observem para você ver os peixes, eles se reúnem. Observe o salmão, eles se reúnem para uma desova, e eles sabem que após aquela desova, eles vão morrer, mas eles se reúnem lá no oceano, e vão à sua desova. Ele disse assim: aonde eu olho, eu vejo uma unidade. Há uma unidade para os peixes, nadam em cardume. Há uma unidade para os pássaros. Há uma unidade para os répteis. Há uma unidade para os bovinos. Ele disse: observe a natureza, tudo gira em torno de uma unidade. Oh meu Deus, isso é tremendo. A natureza é a segunda Bíblia de Deus. A segunda Bíblia de Deus, a natureza, ela prega a unidade. E aqui o profeta, irmão Branham, vem e disse assim: Deus também está unindo sua noiva. Ele está vindo do oeste, do leste, do norte e do sul. Há um tempo de união. Este é agora. Deus está unindo os seus eleitos. Para que Ele está unindo os seus eleitos? Para o rapto. Glória a Deus. Glória a Deus. Para que Ele está unindo os seus eleitos? Para o rapto, para sair da terra. E o profeta disse: amém, Deus está preparando, sim Senhor, esta é a unidade. Com que está unindo agora a igreja?
não com credo ou um dogma, mas com a palavra, pois os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Está se unindo agora a noiva com o assim diz o Senhor, sem importar o que qualquer denominação, ou o que qualquer pessoa diz, ele está se unindo com a noiva, ele está se preparando agora. Ela está se preparando agora, por quê? Porque ela é noiva, isto é correto, ela está se unindo com seu noivo, vem em santo matrimônio, e o noivo é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a igreja, a noiva, e a palavra se tornam um, como o marido e a esposa se tornam um. Oh meu Deus, me ajuda, vamos, ajuda uns aos outros. A noiva e o noivo se tornam um, a noiva e a palavra se tornam um. O que ele é, a igreja também é, porque se tornam um. Se alguém não manifesta o Espírito de Cristo, este tal não é dele, não está unido em santo matrimônio. Se alguém não manifesta o Espírito de Cristo, este tal não pode ter casado, este tal não fez corpo com ele, porque quando faz corpo, se torna um. Mas a noiva e a palavra estão amando um ao outro, se fazendo corpo um com o outro, para gerar então o filho da promessa dentro da igreja, para gerar o encontro nos ares, a manifestação de Cristo. Ele está preparando, porque ela é a noiva, isso é correto, e ela está unindo com o seu noivo, vem, e o noivo é a palavra, a igreja, e a igreja, a noiva e a palavra se tornam um só, até que a própria palavra, ela mesma faça as obras do noivo, amém? Você vê isso é uma unidade, nada mais, unir-se a uma igreja, nada mais do que isso, mas soltar-se de tudo e se amarrar a Cristo, soltar do vício, soltar do pecado, soltar da amargura, soltar do ódio, soltar das intrigas e amarrar-se com a palavra. A irmã me escandalizou, eu não estou nem preocupando com isso, não estou amarrado com ela. O fulano me escandalizou, mas eu não estou amarrado com ele. O pastor me escandalizou, eu não estou amarrado com ele. Eu estou amarrado com a palavra, eu estou amarrado com Cristo. Oh glória, é o tempo da unidade. Então não me venha com facções, não me venha com divisões, não me venha com conquistas baratas. Não, o meu profeta disse, é o tempo da unidade de Deus com a sua igreja. Deus unindo sua noiva, trazendo-a de volta, exatamente unindo as palavras de sua promessa. Agora olha onde é que o profeta nos leva. 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, os santos que estavam dormindo no pó da terra despertarão. Para quê? Uma grande união. Oh, que união perfeita! Começa aqui, agora Ele está nos unindo com a palavra, agora Ele está nos unindo com o verbo que está manifesto entre nós, o verbo que se fez carne em Jesus. Agora esse mesmo verbo, Ele quer fazer carne em nós, Ele quer se fazer corpo na noiva eleita. Oh glória, aleluias! Isto é que é o grande batismo, isso é que é o grande poder da palavra falada. Cristo se fazendo um com a igreja. E quando Cristo se faz um na plenitude com a sua igreja, então os santos que estão dormindo no pó da terra despertarão. Então nós nos uniremos a Ele. Oh, aleluias! Fisicamente, os que estiverem vivos com os que estão mortos se unirão. Um dia destes eu estarei me unindo aos nossos irmãos que já partiram.
Um dia destes estará conosco o pastor José de Paula. Um dia destes estará conosco a irmã Maria. Um dia destes estará conosco os pastores que já partiram, os irmãos que já partiram. Um dia destes se unirá na plenitude conosco Pedro, Tiago, João, Paulo e cada um daqueles apóstolos. Oh, que unidade perfeita! Dia destes vem Paulo e seu grupo, Irineu e seu grupo, Martim e seu grupo, Lutero e seu grupo, Wesley e seu grupo, os pentecostais e seu grupo. Mas um dia destes, William Branham vai sair da sepultura também. Essa noiva, ela será transformada. Oh, aleluia! Esta é a união, agora é uma união espiritual, agora é uma aliança no dedo direito, agora é a semelhança de um noivado. Por isso que em 1965 o irmão Branham ainda chamava a igreja de noiva, mas noiva é aquela que está parcialmente casada, porém não podem voltar atrás, não pode desfazer o pacto que fizeram, porque senão gera adultério. Isto é a união agora espiritual. Por isso, irmão Branham disse, a união invisível da noiva de Cristo, agora é a união invisível, porém daqui uns dias vai chegar o momento. Será a união física, será a união visível. Eu vou ver o meu noivo, eu vou ver o meu esposo. Um dia vai sair da promessa. Oh, aleluias! Olha onde Deus quer nos levar, irmãos. Olha onde Deus quer nos levar, até onde Deus quer nos levar. Ele quer nos levar a um grau de unidade tão grande, mas tão grande, que, meu amigo, os mortos que estão na sepultura, eles não vão suportar ficar lá dentro. Oh Deus! Os mortos que dormiram no Senhor, a união será tão grande aqui entre a noiva de Cristo. Sabe quando eu sei que o rapto demorará? Quando não vejo o corpo unido. Porque o que vai trazer os mortos da sepultura é a unidade do corpo. Quando o corpo estiver tão unido, Paulo não vai dar conta. Paulo vai querer sair da sepultura. O corpo dele vai revibrar na sepultura. Os mensageiros, os irmãos que partiram, eles vão revibrar. Pode ter colocado concreto na sepultura dele, ele vai remover aquilo para cima, ele vai sair da sepultura. O mar pode ter matado eles afogado, os peixes podem ter comido o seu corpo, mas o mar vai ter que dar de volta os seus mortos, o fogo vai ter que devolver os seus mortos. É a grande ressurreição. Oh, meu Deus do céu. Oh, glória. A unidade da fé trará os mortos da sepultura. Oh, glória. Eu não darei conta de ficar sem vir na igreja. Meu Deus, acaba o culto sexta-feira, eu estou com saudade dos irmãos, eu estou com saudade da adoração, eu estou com saudade do corpo. Você não está assim, meu Deus, que culto que não acaba. Isso é indício, é sinal de desunião de espírito. Mas quando há unidade de espírito, você está assim, meu Deus, eu não quero que acabe. Pode ser agora que a fé de rapto estoure, pode ser agora que o meu corpo seja transformado. Unidade, é a unidade, é a unidade, é a unidade. Jesus advertiu aos discípulos a unidade. Para quê? Para que ele pudesse ressuscitar e para que o Espírito descesse no Pentecostes. Ficai unânimes em um lugar, no aposento alto, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós estamos debaixo da mesma promessa. Nós também estamos agora no nosso aposento alto. Nós estamos agora esperando aquele derramamento que virá pelo poder da palavra falada.
Deixa isso arrebentar dentro de você. Isso é trovão, isso é trovão, isso é trovão. É o trovão do amor, é o trovão da fé, é o trovão da virtude, é o trovão da ciência. Esse é o trovão da paciência, esse é o trovão da temperança, este é o trovão da piedade. Esse é o trovão do amor fraternal, para que o grande trovão, a pedra de coroa, ela desça sobre a igreja. A unidade do corpo, para que a pedra de coroa se acople com o corpo. Oh, meu Deus! Oh, glória! Nós uniremos antes mesmo de chegarmos lá em cima. Oh, glória a Deus! Pode estar arrebentado agora, pode estar parecendo coxa de retalho agora, mas eu tenho aqui o assim diz o Senhor, o Urim e o Tomim. Vai unir antes de chegarmos lá em cima. Vai unir. Eu vejo Paulo saindo, eu vejo Irineu vindo, eu vejo Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana, eu vejo os mensageiros vindo, eu vejo os irmãos vindo, eu vejo os mártires vindo, eu vejo a noiva vindo para encontrar com os eleitos nessa era. E aí você tem o irmão Evans lá nos Estados Unidos. Ele disse assim: ó, como eu amo aquele mensageiro. Por que, irmã Evans? Ela disse assim: uma certa vez eu estava na cozinha de minha casa. Ele então olhou para mim e disse assim: irmã, um dia destes eu estou indo para o Senhor, mas naquela gloriosa manhã eu estarei aqui. E ele disse: e você me reconhecerá pelo meu sorriso. Ele disse: estarei com vocês mais uma vez. Aí vem alguns tontos desequilibrados e dizem: o profeta tem que ressuscitar primeiro, para trazer a fé para o rapto e desvendar o sétimo selo. Não, não é isso, não é isso, não é isso. Paulo tem que vir também, virão juntos. Irineu tem que vir, Martim tem que vir, os crentes que dormiram têm que vir. E como nós o reconheceremos? Nós vamos perceber a atmosfera que eles vêm da sexta dimensão, eles vêm com a atmosfera celestial, encontrará conosco aqui nessa dimensão. E aquela atmosfera da sexta dimensão, dos salvos, daqueles ressurretos, a Bíblia disse: nós não precederemos os que dormem, mas eles ressuscitarão primeiro. E quando eles começarem a aparecer, e quando eles chegarem entre nós, Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17 e 18, Paulo disse assim: então nós que estivermos vivos, alguns com câncer, outros com corpo velho, outros doentes, outros vivendo as suas complicações, nós que tivermos mesmo neste corpo doente, mas guardando a unidade da fé, a unidade de espírito, Paulo disse, seremos transformados juntamente com eles, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta. Durante, no momento do toque da última trombeta, nós seremos transformados. Já soou a trombeta de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero e Wesley, e nós estamos ouvindo agora o toque da última trombeta. O toque do som que vai trazer os mortos da sepultura, o toque do som que transformará nós que estivermos vivos. Oh, Pai, isso é o que nós queremos. Isso é o que nós queremos. Isso é o que nós precisamos. Esta é a nossa mensagem. Oh, glória. Oh, aleluia. Nós uniremos antes mesmo de chegarmos lá em cima.
porque a noiva estará completa quando ela chegar lá em cima. A noiva estará completa quando ela chegar lá em cima. Não vai faltar nenhum membro da noiva. Se ele é noiva, está no pecado, ele vai se unir conosco. O momento destes, ele vai vir, ele vai ser atraído pelo toque da trombeta. Não vai faltar ninguém. Falta na sua ideia, falta na minha cabeça pequenininha, mas não falta na presciência do Cordeiro ensanguentado. Ele se unirá. Olha para você ver, nós uniremos antes de chegarmos lá em cima. Oh Deus, porque a noiva estará completa quando ela chegar lá em cima. Ela não vai incompleta, ela tem que estar completa. Os que estão vivos, que se uniram com a palavra, oh Deus, os que estão vivos, que se uniram com a palavra, é que serão transformados. Não fica de fora, se una com a palavra, se una com Jesus, se una com a mensagem. E todos que já se foram e fizeram isso, e todos se ajuntarão, fazendo uma grande união. Olha o poder, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, unidos aqui, para estarmos unidos naquela grande ressurreição, para irmos à boda do Cordeiro. Todos se ajuntarão fazendo uma grande união, a unidade antes de subir até lá. Amém. Louvado seja Deus. E a noiva tem que se unir sobre a palavra de Deus, a fim de fazer aquilo acontecer. Vamos unir com a palavra, vamos unir com a mensagem, vamos nos agarrar à palavra. A palavra em primeiro lugar, a palavra em segundo lugar, a palavra em terceiro lugar. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Fica de pé e dá glória a Deus. Fica de pé e exalta o Cordeiro de Deus. Está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando o momento. Oh, glória! Sinta o cheiro da ressurreição. Olhe pela fé, a sepultura abrindo. Vai chamando agora, Deus, eu quero me unir contigo agora nessa noite. Deus, eu quero uma união perfeita. O que Deus une, o homem não pode separar. Se isso não despertar a minha fé, se isso não despertar a sua fé, nada mais vai despertar. Isso é o poder da palavra falada. Essa é a terceira fase do ministério do profeta, irmão Brana. Olha o poder da palavra. Olha o poder da palavra. Fale a palavra agora, fale a palavra agora. Fala, Jesus, isto é a pura verdade. Jesus, eu recebo a fé de rapto. Jesus, eu recebo o poder vivificador. Jesus, eu recebo estes 7 trovões. Jesus, eu recebo agora o impacto da revelação. Oh, glória, oh, glória. Oh, glória, oh, aleluia. Coloque a mão sobre a enfermidade. Você que está enfermo, põe a mão na sua cabeça.
Coloca a mão na sua cabeça, você que tem alguma enfermidade. Suas mãos estão ungidas agora. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Creia na unção da palavra agora. Creia na unção da palavra agora. Condene agora essa enfermidade. Condene agora este espírito que te atormenta. Mata agora essa doença. Diga: Deus, repreende agora, Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu quero a minha libertação. Deus, vindique esse poder. Deus, manifesta esse poder. Oh, glória. Oh, Cordeiro ensanguentado que está assentado sobre o trono, vem agora purificando, vem agora intercedendo, vem agora, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, glória. Obrigado, Pai. Obrigado. Vigie, ore. Entre em unidade com a palavra. Vigie, ore. Vigie, ore. Unidade de espírito. Gera a unidade da igreja. A unidade da igreja traz o Espírito Santo. Unidade da igreja traz o Espírito Santo. A unidade da igreja com a palavra trará os mortos, trará o arrebatamento, o rapto, fará aquela tomada súbita dos eleitos. Glória a Deus, aleluias. Creia que Deus te abençoou. Deus te abençoou. Diga assim: Deus me abençoou. Deus me abençoou. Deus me abençoou. Oh, glória. Vai crendo, vai abençoado, em nome de Jesus Cristo. E até domingo às 8h30 da manhã, não falte, todos estão convidados a vir participar dessa unidade da fé, essa união invisível de Cristo e da igreja. Vá em paz, Deus te abençoe. Tem alguns irmãos de Ribeirão nos visitando, né? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. É um prazer ter vocês aqui conosco. Deus abençoe Ribeirão Preto, conectado conosco pela internet. Também São Francisco, Minas Gerais, também Ouro Branco. Deus abençoe irmão Darlan, Darliana e também irmã Lúcia. Deus abençoe os nossos internautas em Belo Horizonte, também Bambuí, Minas Gerais. E assim, mais uma vez, Deus nos abençoou. E até domingo às 8h30 da manhã. Se esforce, venha, não falte, é momento de muita fé.